O Senhor falou a Moisés e ordenou que todo primogênito, ou seja, o primeiro filho homem de cada família israelita e também o primeiro filhote macho dos animais, fosse separado como santo para ele, pertencendo exclusivamente ao Senhor. Isso lembraria sempre ao povo que Deus havia poupado seus primogênitos na noite da Páscoa. Moisés, então, instruiu todo o povo dizendo: lembrem-se deste dia em que vocês foram libertados da escravidão egípcia. O Senhor, com grande força e poder, tirou vocês daqui. Por isso, como sinal dessa libertação, não comam nada fermentado hoje. Ele explicou que, naquele exato momento, eles estavam saindo da terra do Egito, no mês chamado Abibe, mais tarde chamado de Nisã. Moisés continuou dizendo que, quando Deus os levasse à terra prometida, o território dos cananeus, heteus, amorreus, heveus e jebuseus, eles deveriam continuar observando essa celebração de libertação todos os anos, porque era uma lembrança viva da fidelidade de Deus. Durante 7 dias daquela festa anual, eles deveriam comer apenas pão sem fermento. No 7º dia, fariam uma celebração especial dedicada ao Senhor. Durante toda essa semana, eles não poderiam encontrar fermento em nenhuma parte de suas casas ou da região onde morassem. Essa prática servia como símbolo da pressa com que saíram do Egito e da pureza que Deus desejava para o seu povo. Moisés disse ainda que, quando seus filhos observassem tudo isso e perguntassem por que aquela cerimônia era realizada, os pais deveriam explicar: estamos fazendo isso para lembrar que o Senhor nos libertou do Egito com mão poderosa. O povo deveria também dedicar ao Senhor todo o primogênito macho dos animais. Se o primeiro filhote fosse de um jumento, considerado animal impuro para sacrifício, ele deveria ser substituído por um cordeiro. Caso não fosse feita a substituição, o jumento deveria ser sacrificado quebrando-se o pescoço. Já o primogênito humano não deveria ser sacrificado, e sim resgatado, ou seja, o pai deveria pagar um valor para reconhecer que o filho pertencia a Deus, mas que a vida da criança permanecia na família. Moisés orientou que, quando seus filhos perguntassem por que esse ritual dos primogênitos era realizado, os pais deveriam responder: quando o faraó se recusou repetidamente a nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito. Por isso consagramos ao Senhor o primeiro de tudo o que nasce, mas resgatamos nossos filhos mais velhos. Ele concluiu dizendo que esse costume serviria como um lembrete constante, como se fosse um sinal na mão ou uma marca na testa, para que todos se recordassem de que Deus os libertou com grande força. Quando o povo, enfim, partiu do Egito, Deus não os conduziu pelo caminho mais curto em direção à terra dos filisteus, embora esse fosse o trajeto mais direto. Isso porque Deus sabia que, se enfrentassem guerra logo no início da jornada, poderiam ficar com medo e desejar retornar ao Egito. Por isso, Deus os conduziu por um caminho mais longo, atravessando o deserto em direção ao Mar Vermelho. Saíram organizados, marchando como um exército preparado. Moisés também levou consigo os ossos de José, pois o patriarca havia feito os israelitas jurarem que, quando Deus os libertasse, eles deveriam levar seus restos mortais para a terra prometida. Durante toda a caminhada, Deus ia diante do povo, guiando-os visivelmente. Durante o dia, ele se manifestava como uma coluna de nuvem, que os conduzia e lhes dava sombra. Durante a noite, aparecia como uma coluna de fogo, iluminando o caminho e permitindo que continuassem a viagem mesmo quando estava escuro. Essa presença de Deus, a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo de noite, nunca se afastou do povo durante a jornada.